Olá pessoal, mais uma vez. Meu nome é Mariana Gonçalves, eu sou aluna do curso de licenciatura em matemática pela Unir, né? Nós iremos agora dar continuidade ao assunto que foi abordado ontem no curso pré-ENEM da Unir, que a Unir tem estado fornecido. E eu vou dar continuidade à matemática 1, que é a parte de funções, tá bom? Bom, como eu falei, nós iremos dar funções, sua continuação, né? E o objetivo dessa aula é dar continuidade na conceituação de funções. E essa aula ela tá de caráter de compreensão. Acredito que todos já tenham estudado ou até mesmo visto isso nas escolas em que estiveram, ou então ao longo da vida, estudando sozinho também, cada um tem seu modo de estudar. E aí a gente vai relembrar para que tenhamos uma carga melhor para passar pelo processo aí de vestibular do Enem desse ano. Com isso, vamos passar, né? Vamos fazer um breve roteiro aqui, vamos passar pela apresentação de exercício. Eu tinha deixado 2 exercícios na última aula, nós iremos falar dele mais uma vez hoje, um deles, né? Falaremos sobre o gráfico e a representação no plano cartesiano. Falaremos também da transformação de tabela para gráfico. Darei a introdução à função afim e após farei a resolução do exercício que eu terei dado aqui no início desses slides. Pois bem, Enem 2011. A questão era o seguinte: uma empresa de telefonia fixa oferece 2 planos aos seus clientes. Temos o plano K, onde o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos. E após os 200 minutos, ele teria que pagar 20 centavos por cada minuto a mais. No plano Z, o cliente pagaria R$ 49,90, ganharia 300 minutos mensais e a cada minuto excedente ele pagaria 10 centavos por cada minuto dele. O gráfico que representa o valor em reais nos 2 planos em função, então, dos minutos utilizados. Então, nós temos aqui 5 gráficos, eles estão representados em termos de valores com os minutos gastos. E aí, aqui olhando, você já vai ver, baseado nesses dados aqui, quanto que ele realmente pagaria, qual que valeria mais a pena e qual gráfico, né, que representa melhor. Bom, vamos falar sobre o plano cartesiano. Como eu tinha falado para vocês, a função ela pode ser representada de forma gráfica, né? E às vezes somente olhando para um gráfico nós conseguimos definir a lei de formação dessa função, sem nem precisar dominar essa lei de formação, mas a gente pode saber como ela é feita. Então, às vezes, só olhando para um gráfico a gente já consegue definir isso, né? E o quê? Por que nós conseguimos definir isso, né? Porque cada função ela tem a sua representação gráfica específica, baseada nos seus dados fornecidos e também da lei que rege ela, que é a lei de formação. O plano cartesiano nada mais é do que o local onde a gente vai representar esse gráfico, né? Onde a gente vai desenhar, né, essa função. E ela é estabelecida pelo encontro dos eixos cartesianos, né? Que é o eixo X, que é o eixo horizontal, também conhecido como os eixos das abscissas, e também o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, também conhecido como Y. Então, agora a gente já consegue entender o X e o Y no plano cartesiano e onde eles ficam, né? Aí nós iremos falar do que? Do par ordenado. O que é um par ordenado? Aqui vem o X e o Y, né? Que a gente chama, isso daqui é um par ordenado.
E o que isso está me dizendo? Ele está me dizendo que é o encontro do valor da abscissa, que é o x, com o valor da ordenada, que é o y. Então, isso é um par ordenado, né? O que é a curva ou a reta da função? Nada mais é do que a linha que liga os pares ordenados de uma função, porque uma função ela é representada por vários pares ordenados, e é a sua representação gráfica ou visual. E aqui no desenho, aqui ao lado à esquerda, nós temos aqui o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, representado pela reta x, e temos aqui o eixo da ordenada, representado pela letra y, pelo eixo y, também conhecido. E o que é esse par ordenado que a gente falou aqui? É o x daqui, que está relacionado na função com o y daqui. Então, esse encontro aqui, esses pontilhados, nós teremos o ponto 1, 2, que é o par ordenado 1, 2. Aqui, por exemplo, nós temos o 2 encontrando o 3 e temos o par ordenado 2, 3. Sempre começando do x e vírgula após y. Ok, Mariana, fiz aqui o meu plano cartesiano, liguei os pontos de quem é com quem e agora? Se nós ligarmos todos esses pontos aqui, no caso, todos os pares ordenados um com os outros, nós aqui temos uma reta. Essa reta é a reta da função, mas pode ser uma curva também, uma parábola, ou até mesmo uma hipérbole, que no futuro vocês irão estudar. E essa ligação é nada mais do que a reta ou a curva da função, que é a representação gráfica aqui, visual, que a gente está vendo de uma função. Ok, Mariana. Vamos falar agora da transformação da tabela para o gráfico. Legal. O que é essa transformação? O que é essa tabela para o gráfico? O que é isso exatamente? Bom, na aula passada, nós tínhamos falado sobre a forma elementar das funções, o conjunto A com o conjunto B, que está relacionado, que está em função com alguns elementos do B, sua imagem e tudo mais. Bem, relembrando, seja f A implicando B, uma função que tem os elementos de A relacionados com alguns elementos de B ou todos eles. E aqui tá, isso significa que uma relação entre os elementos de A com os elementos de B e que esta relação descreve o quê? Uma função, a função f. De forma análoga, agora a gente vai começar a trabalhar essa transformação, né? De forma análoga, nós dizemos que os elementos de A, eles são genericamente chamados de X e os elementos de B chamados de Y. Opa, peraí, X não é aquela representação do eixo das abscissas e o Y da ordenada no plano cartesiano? Exatamente, agora a gente está fazendo a fusão, a transformação, tentar incorporar aquela ideia da função do elementar de A com B para o plano cartesiano, para a gente realmente fazer a ideia da imagem e criar o gráfico dela e trabalhar com ela dessa maneira visual. E aí, com isso, a gente já pode também fazer uma outra transformação, né? Outra representação, que é o quê? A função de x implicando em y, de x se relacionando com y. A gente chama os elementos de A, x, elementos de B, y. E aqui, ó, faz aqui a mudança. Ou que y é igual a f de x. Essa daqui é a mais comum. E o que isso significa? Que o valor da ordenada, que é y, está diretamente relacionado ao valor da abscissa,
que é x. Então, o valor de y, ele depende de x. E que dependência é essa? Talvez uma operação matemática, ou alguma transformação, uma multiplicação, uma divisão, não sei. Mas existe uma relação e essa relação está diretamente relacionada a x. E aqui está a tabela. Legal, Mariana, tem os valores de x, coloquei na primeira coluna, tem os valores de y, coloquei na segunda coluna da tabela, vi quem está relacionado, o x que está relacionado com y um do lado do outro, bacana, montei a tabela. Agora vou fazer como? Vou fazer no eixo do plano cartesiano. Reta da abscissa, vou botar os valores de x. Reta da ordenada, vou colocar os valores e os elementos de, no caso, os valores de y, que são os elementos de b. E aí eu vou fazer um encontro, né? O par ordenado aqui, ó. Isso daqui é um par ordenado. E vou fazer o par ordenado, como a gente fez aqui, ó. Como aconteceu aqui, ó. Esse pontilhado aqui, esse pontilhado ali. Vamos fazer toda a ligação de ponto a ponto que está na tabela. E após fazer esses encontros, esse par ordenado, nós iremos ligar o par ordenado com cada outro par ordenado e aí nós iremos encontrar a curva da função. No caso aqui realmente é uma curva, não é como uma reta no anterior. Aqui o gráfico ele não está tão detalhado, né? Ele está um pouco extrapolado, né, nos valores, mas aqui a gente já consegue visualizar, né, a ligação de cada ponto e ver que é uma curva, que no caso aí, a gente já olhando assim, a gente já tem uma ideia de que, opa, isso daí, eu acho que essa função aí é uma função quadrática, uma função que tem uma parábola, né? Ela não é linear. E aí, bacana, legal, Mariana, eu tenho o valor de x, eu tenho o valor de y, eu uni cada ponto, fiz meu par ordenado, fiz a tabela, coloquei no gráfico, encontrei a curva ou a linha da função, bacana. Mas você tinha dito que y, ele depende, ele está relacionado aos valores de x e às vezes eles estão tendo uma operação matemática. E quando eu não souber o valor de y, como é que eu faço, né? E aí é onde a gente vai começar a trabalhar realmente a parte de cálculo das funções, né? E eu vou começar com um exemplo. Janaína se voluntariou para vender na universidade em que estuda os brigadeiros que a sua tia Peteca fazia. Sua tia disse que não pagaria um valor fixo, ela não pagaria um valor pré-determinado, mas que Janaína ela iria receber todos os dias, como um pagamento, o dobro da quantidade de brigadeiros que ela vendesse, mais R$10. Então, se a Janaína vendesse um brigadeiro, a tia dela ia pagar o dobro, né, da quantidade que ela vendeu, mais os R$10. E aí a gente vai transformar isso daí numa função. E não só isso, mas também a gente vai colocar no gráfico para ver mais ou menos quanto que ia ser o rendimento que a Janaína ia ter. E aí a gente vai começar a colocar nome às coisas, né? Então a gente vai chamar de Y o valor do pagamento do dia dela, o quanto que ela ia receber no dia. Vamos chamar de X a quantidade de brigadeiros que ela ia vender no dia, porque nem todo dia ela ia vender, né? A mesma quantidade de brigadeiro. Talvez tenha dia que ela vendesse menos ou mais. A letra A vai ser, na verdade, o dobro da quantidade dos brigadeiros que ela ia vender, que era o que a tia dela estipulou como fixo. Olha, eu vou pagar sempre o dobro do que você vender. E B vai ser o valor fixo que ela vai receber. Suponhamos que ela não fosse vendesse nenhum brigadeiro, mas a tia se comprometeu a dar R$10. Então, esse valor ele seria um valor fixo que não dependesse da quantidade de brigadeiros que ela vendesse. E aí eu vou representar o quê? Que logo eu represento que Y ele é igual a vezes X mais B.
Essa daqui é a representação de uma função afim. E aí, vamos calcular quanto que a Janaína ia receber por mês, quanto que a Janaína ia faturar, perdão, por dia, né? Então, como eu coloquei aqui, seja A igual a 2, e desconsidero esse reais aqui, é a 2, que na verdade é o dobro da quantidade que ela ia vender. E B são os 10 reais, que é o valor fixo que ela ia dar, independente da quantidade que ela vendesse. Então, a gente substitui, né? Logo, teremos como lei de formação para esta função o quê? Y é igual a 2 vezes o X, que é a quantidade de brigadeiros que ela vendesse, mais 10. Bom, fiz uma tabelinha aqui só para ter uma ideia de como vai ficar meu gráfico, né? Se ela vendesse 10 brigadeiros no dia, né? Ela ia receber, né? Substituindo aqui o X, ó. 10, 20 mais 10. 10 vezes 2 mais 10, que no caso dá 30. Então, o valor de Y dela vai ser 30. Aí eu substituo cada valor de X aqui nessa função. E eu vou encontrando o valor de Y, que é aquela ideia. Poxa, mas eu não tenho o valor de Y. Então, eu vou fazer realmente essa operação matemática e vou encontrar os valores de Y, cada um deles. E aí, aqui eu fiz uma estimativa de mais ou menos 40 brigadeiros que ela fosse vender em um dia, quanto que ela faturaria. E aí, aqui, após essa parte aqui da tabela transformada, eu vou fazer o quê? Vou colocar no gráfico, com aquela mesma ideia. Abscissa, ordenada, coloquei aqui 10, 20, 30, 40, que são cada valor da quantidade de brigadeiros que ela fosse vender, e após aqui os valores que seriam resultado dessa função aqui. E após o encontro de cada um deles, né? 10 reais se ela não vendesse nada, 30 aqui, ó, se fosse vender 10 e assim por diante. Após isso, eu ligo os pontos do par ordenado e eu encontro a reta da função, né? Eu peguei lá um dado, transformei ele em uma função. Baseado nessa função, eu calculei o valor de cada y para cada x. E após esses valores aqui na minha tabela, eu coloco no gráfico. É um passo a passo que só tem um caminho, né? E é aí que a gente descobre o quê? Que essa forma, essa lei de formação que eu dei ali, nada mais é do que a própria lei de formação da função afim. E o que é uma função afim? É uma função dada por f de x. Lembrem que y é igual a f de x, porque o y ele está diretamente relacionado a uma operação de x. E esse f de x é o quê? É igual a vezes x mais b, onde a e b são números reais. A ele tem que ser diferente de zero, né? Porque senão vai deixar de ser uma função, vai ser um valor fixo, porque se zero for multiplicado por x aqui, não vai ter uma variação, então não vai ser uma função, vai ser um valor fixo. E também o quê? Ela também é conhecida como função polinomial do primeiro grau, ou função linear afim, né? Ela é do primeiro grau porque o valor de x aqui, ele é elevado a 1. Ele não é multiplicado por ele mesmo. Dando nome às coisas. O A, ele é chamado de coeficiente angular. O B é o coeficiente linear, que ele me dá linearidade. O A, ele me dá o ângulo dessa reta. E o x é a variável independente, porque eu vou ter vários valores de x que eu vou poder trabalhar e encontrar vários valores de y. Então, ela é uma variável independente. E aí, vamos agora voltar ao exercício e vamos tentar solucioná-lo, né? Lembrando mais uma vez, né? Vamos aqui ler mais uma vez
o enunciado. Uma empresa de telefonia forneceu 2 planos. O plano K, o cliente tem 200 minutos pagando por R$ 29,90. Cada minuto extra, 20 centavos. No plano Z, a cada 300 minutos, ele pagaria R$ 49,90 e 10 centavos por cada minuto extra. Qual é o gráfico que representa melhor? De cara, a gente já elimina a letra B e a letra E. Por quê? O plano K, ele só vai começar a mudar os valores dele quando ele atingir 200 minutos. E aqui ele está dizendo que com 300 minutos ele ainda estaria pagando R$ 29,90. Então, esse daqui está errado. Então, elimina. A letra B, a mesma coisa. Ele diz que no plano Z, depois de 200 minutos, ele vai começar a pagar além de R$ 49,90. E não é. O meu plano Z, ele me dá até 300 minutos. Então, eliminei. Aí, agora aqui eu tenho A, eu tenho C e eu tenho D. Bacana, Mariana. E aí, como é que eu faço uma maneira para encontrar a diferença para saber realmente qual que vale mais a pena ou não? Substituição. Lembra que eu falei que vão ter vários valores de X para K, vão ter vários valores de Y para vários valores de X. Então, aqui ele já está me dando aqui uns minutinhos aqui na frente. E aí eu faço um cálculo, vou escolher o 400 minutos. Beleza, 400 minutos é meu X. Vou colocar na função do plano K. E depois 400 minutos no plano Z. E ver qual é o valor de cada um deles. Vamos lá. Aqui eu fiz como? Ele me diz que o plano K, o cara vai fazer o quê? Ele vai gastar 20 centavos para cada minuto excedido no valor e aí vai ser acrescido aos R$ 29,90. E aí aqui eu fiz o quê? 20 centavos vezes o X, que é o valor que eu quero saber, menos 200 por quê? Porque até 200 minutos eu sempre vou pagar do R$ 29,90. Ah, mas eu gastei só 100. Tu vai pagar R$ 29,90. E aí aqui eu fiz uma regrinha o quê? Que o X ele tem que ser maior que 200 para eu realmente saber quanto que ele vai gastar de extra. No plano Z já é com 10 centavos. E aqui vai ser X menos os 300 minutos. A mesma ideia do plano K. Até os 300 minutos, ele sempre vai pagar R$ 49,90. Eu quero saber o além. E aí, aqui eu fiz o quê? X sempre maior que 300 minutos. E eu escolhi o valor, lembra que eu falei? Eu vou escolher o valor de 400, porque ele é maior para ambos os planos. Então, eu só vou substituí-lo. Exatamente isso, vou substituí-lo. Peguei o plano K, 0,20 centavos, com os 400 menos o 200, porque aqui eu vou saber quantos minutos extras eu utilizei. Fiz esse cálculo aqui, 200 minutos vezes os 20 centavos, mais os R$ 29,90 que eu já tenho que pagar, vai dar o quê? R$ 69,90. No plano Z, eu fiz aqui os 400 minutos, menos os 300 que eu já tenho de franquia, vezes os 10 centavos a cada minuto, mais os R$ 49,90. Então, aqui eu descubro que eu vou pagar R$ 59,90. O que isso me diz? Que se por mês eu sempre usar 400 minutos, falando no telefone, o meu plano Z eu vou pagar menos. Ele vai me dar uma margem de desconto melhor do que o plano Z. E aí, isso graficamente vai ficar como? Vai me dizer que quando chegar aos 400 minutos aqui, o plano
O plano Z, que é o plano de R$ 49,90, ele vai ser mais barato do que o K. Então, aqui, ó, você já vê que isso daqui não é válido, porque o K, nos 400 minutos, ele vai ser mais caro e o Z vai ser mais barato. Aqui ele está me dizendo que os dois vão sempre manter o mesmo preço, que não é verdade, eles vão sempre subir igual. Então, a única opção que eu tenho como resposta é a letra D, que me diz exatamente aqui que o Z nos 400 minutos vai ser mais barato que o K nos 400 minutos, né? Pelo meu cálculo. Então, a resposta é a letra D. Bom, aqui eu deixei mais 2 exercícios, né? Um é o Enem de 2007 e o outro é um exercício que eu pesquisei, falando, né, no assunto que nós abordamos hoje, né? E aí eu quero que vocês façam em casa, tente, é tudo relacionado ao que foi dado hoje. E na próxima aula a gente vai resolver um desses 2 exercícios, tá bom? Mais uma vez, obrigada, né? Nós alcançamos o que nós queríamos dessa aula, que foi dar continuidade no conceito de funções. E mais uma vez, né, a mensagem, né, que façam o que é certo da melhor maneira possível, tá bom? Bons estudos a todos e até a próxima aula.